Olá, gente linda, como vocês estão? No vídeo de hoje, a gente vai conversar com a nossa Nutri, Renata Moraes, e a gente vai responder as perguntas. Já vou te adiantar quais são as perguntas todas que a gente vai responder nesse encontro de hoje. Então, tem uma primeira pergunta que diz: queria saber sobre as toxicidades da noz moscada. Curiosidade mesmo. Fazer atividade física pela manhã em jejum tem algum problema? Essa foi a segunda pergunta. A terceira pergunta é: eu quero saber como seria uma dieta cetogênica vegetariana para equilibrar proteínas e gordura com pouco carboidrato. A outra pergunta: eu gostaria de saber se há alimentos que baixem o cortisol e me ajudem a dormir. Outra pergunta: gostaria de saber se o adoçante estévia líquida e sobre o adoçante estévia líquida e em pó. Tem mais ainda pergunta. Para cozinhar, qual é o melhor adoçante? Mais uma. Como administrar a vitamina K em caso de SAF, para fazer suco verde e outros? Mais uma pergunta. Ouvi dizer que aquele cafezinho após o almoço que eu amo prejudica a absorção de ferro. É verdade? Outra pergunta ainda. Gostaria de saber sobre alimentos que ajudam na regeneração da pele. Digo com relação ao processo de envelhecimento do corpo. Sei que existem alimentos que favorecem um envelhecimento mais rápido. Sendo vegana, já escutei que quem envelhece mais rápido, mas acredito que seja mais um mito. E aí eu trouxe mais uma pergunta aqui que eu quero entender. Por que que tem algumas nutricionistas que não recomendam comer tofu? Porque tem gente que tem problema na tireoide e diz que não pode comer tofu. Existe algum limite de quantidade que podemos comer por dia? Eu sempre achei que o tofu era um alimento maravilhoso, até pelo que lemos no livro Comer para Não Envelhecer, que ele é um dos alimentos chaves na comunidade de Okinawa, no Japão, que é uma das mais longevas do mundo. Seria uma fake news? Então, essa é a pergunta, e aí depois veio uma complementação da Noêmia perguntando falando sobre as sementes transgênicas, né, de soja. Então, são todas essas perguntas que a gente tem essa noite para a nossa Nutri querida responder. Ela já está chegando por aqui. Oi, Rê, boa noite, tudo Oi, bem? boa noite. Peraí, que acho que eu travei o vídeo aqui. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Eu estava lendo aqui, menina, é muita pergunta que tem hoje, hein? Hoje tem, né? Eu também fiz. Então vamos lá. Que bom que você está melhor. Hoje eu tô bem melhor também. O chazinho milagroso, tomei duas vezes. Ontem a Rê tava gripada e não podia. Tá, bom, falei com ela, ouvi a voz dela e falei: não, você não tem condições de fazer a live. Aí eu indiquei para ela o chá da bruxa, que é maravilhoso. Até vou aproveitar para compartilhar com vocês. Caso vocês estejam doentes, o que que você faz? Você pega um limão, corta ele, tirando aquela parte branca do meio do limão, coloca dentro de uma xícara. Um dente de alho e um pedacinho de gengibre. Corta também o alho e o gengibre. Daí você vem com uma água quente, fervendo e joga em cima. Tampa aquilo lá, deixa 5 minutos e bebe. E aí se enfia debaixo das cobertas. Daí passa um tempo, você vai estar melhor. Foi, Principalmente se ó- você fizer isso à noite, para de manhã acordar melhor. Foi excelente. Eu fiz duas vezes ontem e hoje eu amanheci muito melhor. Muito melhor. Obrigada. Imagina, meu amor. Bom, então vamos lá, Rê, se apresenta rapidinho para a gente já começar com essas perguntas, que tem muita. Bora lá. Hoje a gente vai responder bastante. Meu nome é Renata Moraes, eu sou nutricionista, faço meus atendimentos online com foco em saúde da mulher e para atendimento também de pacientes vegetarianos, veganos, para quem quer fazer a transição, né, para esse estilo de alimentação. E tenho toda a minha carreira de 20 anos aí na prática clínica e agora faço parte aqui da equipe de Saudabilize, auxiliando essas deusas maravilhosas e respondendo todas as perguntas e as dúvidas que elas têm aqui no portal. Maravilhosa, Rê, obrigada. Nada. Então, deixa eu te falar o que acontece. A primeira pergunta, então, vou começar aqui, que foi a Roberta, que ela falou assim, ela colocou já logo na terça-feira, depois daquele último encontro nosso. Ela Ah, colocou, influenciada pelo papo de ontem, eu queria saber sobre a toxicidade da noz moscada. Curiosidade mesmo. Eu acho que é porque a gente está sempre dizendo, né, que noz moscada menos é mais. é, Mas ela é tóxica também?
Então, ela tem uma toxicidade, Drica, mas se ela for consumida em excesso, o excesso equivale a mais ou menos 5 gramas de noz moscada, que dá mais de uma noz moscada, equivale a mais ou menos uma colher de chá bem cheia de noz moscada, né? Então, aquela pitada que você usa como condimento na receita, ela não faz mal. Tá? Então, existe sim um componente da noz moscada que é tóxico e que dá alguns sintomas, sintomas neurológicos, confusão mental, pode também dar sintomas gástricos, náuseas, vômitos e também taquicardia. Mas diante de um excesso do consumo de noz moscadas, de noz moscada que equivale aí a uma colher de chá bem cheia, aproximadamente 5 gramas ou mais de noz moscada. Mas, sendo sincera, é até difícil de tolerar, né? Para o paladar. Não, exatamente. Ela é uma especiaria que ela fica forte, né? Quando você coloca, ele evidencia bastante na receita. Então a gente usa realmente pitada, pouquinho, né? Eu gosto mesmo de ralar na hora, porque aí só uma raladinha ali, pá, e ela fica fresquinha, né? Eu também, eu também. Certo. Outra dúvida, então. Fazer atividade física pela manhã em jejum tem algum problema? Depende, né, do objetivo e depende da pessoa. Na grande maioria das vezes não tem problema, né? Se você for fazer uma atividade física em jejum que não seja é, extremamente extenuante, o organismo consegue dar conta do recado. Agora, se você tem problemas como diabetes, se você tem problemas com hipoglicemia, né? Você pode ter problema em fazer uma atividade física em jejum. Voltou? E, Aham. e aí a questão é que a gente orienta, né? Se você for fazer uma atividade física em jejum, que você faça na tua última refeição do dia anterior uma refeição com uma quantidade bacana de carboidrato. Por quê? Durante o sono, o organismo utiliza o que a gente tem de reserva para manter as funções vitais, né? Que são o seu coração está funcionando, seu fígado, teu rim, então, teu metabolismo está funcionando, né? Então, durante o sono, o organismo utiliza, né? Energia. Para a gente dormir, a gente gasta energia dormindo. Então, se você faz uma refeição noturna com uma quantidade de carboidrato significativa, o teu organismo vai conseguir manter as funções vitais e fazer um estoque de glicogênio, que é a nossa reserva energética, que a gente faz no fígado e no músculo. E esse estoque de glicogênio é suficiente para uma atividade leve, moderada, de até 50, 60 minutos, quando você faz ali em jejum. Mas é importante falar que assim que você acabar a atividade física, é importante que você faça, né, um consumo de alimentos para você refazer esse estoque de energia no corpo. Mas não tem problema, não tem contraindicação. E também vai da tolerância da pessoa. Tem gente que tolera fazer atividade física em jejum, o organismo ele tende a fazer uma adaptação. Então, pessoas às vezes que não toleram inicialmente, se ela insistir, ela se adapta a treinar em jejum. Mas tem pessoas que de fato não conseguem. Então, existe uma questão totalmente individual aí também nessa questão, tá bom? Mas não há problema. Ô, Rê, mas olha só, quando a gente está em jejum, não tem aquela história de que se o corpo entra em cetose, a gente gasta mais gordura? Então, Ou existe eu sim. confundi as bolas? Não, Se eu existe. estiver Só confundindo, você me fala também. Não você entendo nada. precisa. Mas A qual que é o. profissional aqui é você, mas me fala. Não, Ah. então. Você está falando sobre qual ponto de vista? Do ponto de vista do emagrecimento? Do ponto, se a gente parar para pensar assim, olha, porque o que a gente. Vai, eu vou levar em consideração um livro que eu já li muitos anos atrás, que falava o quê? Que a gente devia fazer atividade física antes das refeições, porque o homem lá na pré-história tinha que caçar o próprio alimento. Então, que isso ajuda o corpo a receber melhor aquele alimento. Hoje em dia, a gente não precisa caçar, a gente tem tudo disponível, né, e tal.
Mas o que a gente lê nesses livros todos aqui que a gente lê é a história do jejum, do corpo entrar em cetose, ali quando a gente está em jejum, e aí ele gasta mais, queima mais gordura para emagrecimento. Seria esse efeito ou isso não se aplica, não faz diferença? Necessariamente, não necessariamente, porque tudo também depende do contexto. Para o emagrecimento, depende muito do contexto do que você faz ao longo do dia. Não só essa questão do jejum, de entrar em cetose. Para o emagrecimento acontecer, essa cetose precisa ser constante, né? Pensando em emagrecimento e uma restrição calórica associada, né? Então, ela perguntou. Treinar em jejum faz mal? Não, não faz mal. Pode? Pode. Agora, se você tem um objetivo que você quer emagrecer, você já é uma pessoa adaptada, você já é uma pessoa que faz tudo certo, treina certo e tal, às vezes a gente vai fazer um estímulo diferente no corpo, a gente pode ir treinar em jejum e fazer uma atividade física mais extenuante, o organismo vai se adaptando. Mas a questão do jejum noturno, ela é mais importante para o metabolismo, né? Para a gente dar um tempo para a digestão do que propriamente pensando na cetose em si. Tá. Tá bom? Tá bom. Então não faz mal e também não tem nada que comprove que faz bem, que faça diferença. Isso aí tem que avaliar Com todo o relação, contexto. exatamente, a gente avalia o contexto e o objetivo da pessoa. Agora, com relação a esse jejum noturno, é legal para o metabolismo, é legal para dar esse que a gente pede para 12 horas, né? Que é um tempo ótimo, para a gente dar esse descanso para o sistema nervoso, para o sistema digestório, para descansar e para não ficar processando alimento o tempo todo. Então, isso é legal. Perfeito. Então, aí tem uma outra pergunta aqui que é minha. Eu Hum, quero saber como seria uma dieta cetogênica vegetariana para equilibrar proteínas e gordura com poucos carboidratos. Você tá. já me falou uma vez que já chegou a fazer até um detox, né, com uma dieta cetogênica. E o Hum. que que seria? O que que a pessoa, como é que dá um geral aí Como para nós, né? a dieta cetogênica, ela é uma dieta baseada em gordura. Tem muita gente que confunde cetogênica com dieta proteica, e não é. A dieta cetogênica, ela quando a gente vai montar uma dieta, a gente prioriza a distribuição de macronutrientes de acordo com o objetivo que a gente quer. Numa dieta convencional, a dieta ela vai ter de 50% a 60% de carboidrato, de 20% a 30%, de 10% a 15% de gordura e de 20% a 30%, desculpa, de 10% a 15% de proteína e de 20% a 30% de gordura. Agora, numa dieta cetogênica, a prioridade da estratégia é gordura. Então, a dieta ela vai ter no mínimo 70% de gordura. Então, ela é uma dieta baseada em gordura. Aí, a gente vai distribuir os outros 30% na proteína e no carboidrato. Então, proteína pode ficar de 15% a 25% e o carboidrato de 5% a 10% na dieta. Tá? Uhum. Então, gordura de 70% a 80% das calorias, proteína de 15% a 25% das calorias e carboidrato de 5% a 10% das calorias. Então, é uma dieta baseada em gordura e não proteína. E aí, a gente, na distribuição de uma dieta baseada em vegetais, uma dieta sem proteína animal, a gente vai colocar como fonte de gordura, obviamente, a gente vai colocar gordura de boa qualidade, né? Então, a gente vai priorizar todos os tipos de castanha, azeite de oliva, abacate, eu uso bastante, tá? Abacate, então a gente coloca bastante abacate. E vegetais que têm pouquíssima concentração de carboidrato. Então, os vegetais de folha e os vegetais que têm bastante água. Então, eu uso bastante abobrinha, eu gosto de usar chuchu, eu gosto de usar berinjela, eu gosto de usar. Que mais? Que tem Mas bastante aí a pessoa não consegue comer fruta, fruta, pouquíssima, só abacate. Porque basicamente. Ó. assim, ó,
o que acontece é o que eu fico pensando, né? Que as nossas fontes de proteína, que são as leguminosas, elas carregam bastante carboidrato. Eu não consigo colocar leguminosa nessa dieta. Eu coloco tofu e coloco proteína texturizada de soja, que também é sem carboidrato. E às vezes, para bater, eu faço bastante latte, né? Que eu uso o coco, né? Faço com leite de amêndoas, com leite de coco, bato com cacau. Eu uso basicamente de fruta, as que tem pouco carboidrato são as frutas vermelhas. O morango, as frutas vermelhas e o abacate, o coco, né? Então são as frutas que a gente consegue adicionar. Manga Aí, não pode. hã? Manga, Não, a gente não consegue, vai extrapolar o carboidrato. Por quê? Só a quantidade de carboidrato que tem nos vegetais, nos legumes e um pouco nas frutas vermelhas, no fim do dia você extrapola, né? Então, se você quiser ficar numa concentração aí de 5 a 10%, então já é o suficiente. Então, a gente vai concentrar mesmo nas gorduras. Então, fica o abacate, fica esses vegetais e ficam as castanhas. Aí a gente vai fazendo as preparações em cima disso. Então, eu faço cracker de sementes, que a gente consegue fazer legal. A gente faz o requeijão de tofu, que é super legal também, para a gente dar. Para a gente colocar, conseguir uma pastinha, né? mas os wraps a gente não consegue colocar. O Wrap Pro, não vai conseguir. Eu nunca nem tentei, mas não vai, porque vai extrapolar, Drica. Porque eu fico pensando assim, vai, não dá para leguminosa, mas daria para fazer o de trigo sarraceno, também não dá, ele também extrapola. Ele é uma excelente fonte de carboidrato, exatamente. Você pode fazer da banana verde. Você já viu a banana verde onde você amassa ela para fazer aquele chapati? Chapati, né? Que você amassa, você cozinha a banana, amassa, você vai conseguir fazer alguma coisa mais maleável assim com a banana verde que tem amido resistente, que é basicamente uma fibra, né? Não é um carboidrato que vai virar amido, né? Então, você vai conseguir trabalhar com a banana verde, mas do restante não. Então, eu consigo algumas coisinhas para fazer, para wrap e tal, eu faço com sementes. Então, a gente faz um gelzinho de linhaça, coloca sementes e aí faz basicamente o cracker. Como essa dieta é uma dieta que a gente não deve fazer por muito tempo, porque é uma dieta extremamente restrita, a gente faz por um período como uma estratégia, então a gente consegue ficar ali só no cracker, né? Só aí nas comidas que a gente fica, a gente repete muito, né? Tem que ter muita criatividade para não repetir. Então, não há problema. Então a biomassa de banana verde pode, tipo, ela pode ser uma base de sopa, por exemplo. Uma base de sopa, o cogumelo super é legal para entrar, base de sopa, que mais? Eu gosto de fazer rolinho de abobrinha com recheio de tofu, É né? engraçado, né? Porque a gente pensa que a banana tem bastante carboidrato, mas a banana verde não tem, daí. Não, a banana verde, ela tem o amido resistente, que é uma fibra, não vai se tornar amido, né? Glicose, né? O intestino vai absorver como fibra, não vai virar glicose, então ela é sensacional. Abobrinha eu gosto bastante, igual eu falei. Berinjela também eu faço, lasanha de berinjela. Eu uso bastante molho de tomate, com proteína de Dá soja. para fazer um rolinho de berinjela com recheio de ricota de tofu, né? Sim, exatamente. Uma lasanha, né? A gente consegue fazer a proteína texturizada. Uso Tomate pode. tomate pode, porque ele é baixíssimo em carboidrato. Não, dá para fazer muita coisa legal. Ai, que é isso? Nossa Senhora, dá para fazer muita coisa legal, dá para fazer bastante coisa legal. Faço massa de tortinha com farinha de amêndoas, então a gente consegue usar bastante farinha de amêndoas, farinha de coco, fica bem legal para fazer algumas massinhas, tortinhas com recheio que a gente pode fazer cremosinho com a base da biomassa, né? Fazer um recheio de vegetais, fica legal. Dá A para fazer farinha de castanha de caju também dá para usar. castanha de caju. A castanha de caju tem carboidrato bem significativo, viu?
É, A amêndoa tem menos? hã? A A de, amêndoa tem menos? a de amêndoa tem menos. Embora ela seja uma fonte de gordura, tanto que ela é mais docinha, né? A castanha de caju. Ela tem uma quantidade um pouquinho maior de carboidrato, mas não precisa se preocupar tanto, não. É mais a gente se preocupar muito com o carboidrato em forma de amido, né? As farinhas, né? Ou as raízes. Basicamente isso. Mas dá para fazer sim. Beleza. Bom, vamos lá então para a próxima pergunta, que é da Ju, que ela perguntou assim, que ela gostaria de saber se tem Obrigada. alimentos. Ei, Oi, tudo bem? Eu oi, só queria, Sirlene, boa noite. só- eu queria fazer uma pergunta nesse ponto, pode ser agora? Tá. Claro. Eu queria saber, né, da Rê, da Drica também, como a gente tem lendo o livro, eu agora fiquei na dúvida, porque assim, eu estava na minha cabeça que essa dieta cetogênica seria um estilo de vida, né, que seria uma coisa para sempre, assim. Não, eu não concordo com isso, né? Porque existem estudos que mostram para gente que pessoas que fazem dieta com restrição de carboidrato por muito tempo, né, Aham. tem menos tempo de vida. Sim, mas isso é um alívio até, eu acho, né? Porque, né, por um tempo, por uma questão de saúde ou por emagrecimento, tal, eu acho que é aceitável, né? Ela é aceitável, porque eu uso na minha prática como estratégia, como ciclos de estratégia que eu faço com os pacientes. Então, às vezes, a pessoa está indo maravilhosamente bem com uma estratégia, você vê que ela começou a parar um pouco de perder peso, o organismo está se adaptando, a gente muda a estratégia, a gente dá um choque diferente no corpo, ou às vezes a gente quer regular uma glicose, sabe? Então, gente, N coisas, eu vou ter que ver que eu acho que é a porta que tá batendo ali. N Vai coisas, lá, peraí, pode ir. um minuto, peraí. Tá. Bom, o que que eu acho, né, sobre essa história? Assim, isso no livro ele realmente fala como se fosse uma dieta para a vida mesmo, Sirlene. No Estilo livro de vida. ele fala como um estilo de vida. A Rê discorda, né? A hora que ela chegar, até vamos falar sobre isso com ela. Ela discorda, mas eu quero dizer uma coisa assim, que é quando uma pessoa tem um diagnóstico ou ela recebe uma notícia sobre algo, por exemplo, eu descobri que meu cérebro está diminuindo de tamanho, e pego um livro como esse para ler, sendo muito sincera, eu vou fazer tudo o que tiver escrito que deu certo para alguém, né? Para poder fazer isso. Então, para reverter a doença. E ele conta várias pessoas que reverteram a doença com essa dieta cetogênica. Então, é, tem vários estudos e vários parâmetros. Tem gente que diz que esse livro aqui faz terrorismo nutricional. A gente aqui não é do terrorismo nutricional. A gente está sempre estudando e querendo entender um pouco mais, né, sobre a nossa alimentação. E eu acho que várias coisas que ele fala fazem sentido, né? É claro que a gente tem acesso a poucas coisas, assim, principalmente a gente aqui que não somos da área, né? Então a Rê tem aí anos de carreira e já viu muita coisa, então a experiência dela para nós conta muito, a gente escuta muito o que ela fala. E nesse ponto também contradiz várias coisas, porque se a gente está pensando numa alimentação vegetariana, a gente já sabe que esse livro não vai defender o vegetarianismo. Então, a gente que está pensando numa dieta vegetariana, a gente leu Comer para Não Envelhecer, nesse livro aqui, ele trouxe sobre a importância da gente consumir as leguminosas, sobre a importância da gente consumir principalmente lentilha, né? Que é uma fonte de proteína que, ao mesmo tempo, tem bastante carboidrato. Então, esse livro que a gente está lendo agora excluiria a lentilha da lista, que é o que a Rê falou, não dá para colocar leguminosa de jeito nenhum. Então, eu acho que é a gente, cada um, ponderar dentro do que a gente conhece, Então, dentro do que a gente pode, e não fazer terrorismo nutricional, mas que, sendo sincero, eu fiquei tentada a experienciar no meu corpo essa mudança para uma dieta cetogênica e ver como seria, né? Sentir mesmo, experienciar uma semana, 15 dias, ver como vou me sentir, né? E se vou ter perda de peso, que todo mundo quer, no final das contas, é perder peso, né? É, A o que a gente Sirlene não, mas eu quero.
Drica, a dieta cetogênica, ela foi desenvolvida para... Eu não peguei o que você falou. Eu Ela te foi falo desenvolvida de novo, não é que esse livro, no livro, a epilepsia. gente, ele traz várias evidências de várias pessoas que mudaram para uma dieta cetogênica e tiveram melhoras significativas, né? Principalmente nos transtornos cerebrais, no Alzheimer, nessas doenças que são irreversíveis, mas que as pessoas tiveram melhora. Inclusive, agora ele está falando sobre o TDAH, sobre autismo, sobre casos de crianças que adotaram essa dieta e tiveram o quadro revertido. Então, eu acho que a gente tá lendo, eu entendo que também tem várias pessoas que falam que esse livro faz terrorismo nutricional, né? Uhum. Então, é isso. Eu me lembro muito do que a Rê trouxe logo que esse livro foi o que gerou a mudança da pirâmide alimentar norte-americana. E me lembro quando teve essa mudança da pirâmide alimentar, que a Rê trouxe exatamente essa afirmação que ela trouxe agora, que você ter uma restrição de carboidratos por muito tempo é perigoso para a saúde. Então, É. esse é isso que eu estou O que acontece é que é uma dieta que você fica com restrição de muitos alimentos, e aí isso gera carência nutricional, né? Gera muita fadiga no começo. As pessoas se adaptam, o organismo ele se adapta. Tem gente que fala que no começo, quando faz uma dieta cetogênica, por algum motivo, no começo, até o teu organismo se adaptar à cetose, né? Vai um tempo. Não é assim, eu faço dieta cetogênica hoje, daqui 3 dias eu estou maravilhosa. Não, isso aí vai um tempo de adaptação, 10 dias, uma semana, 10 dias, você começa a adaptar o corpo, né, na dieta cetogênica. E aí o organismo utiliza os corpos cetônicos como fonte de energia. Mas inicialmente essa dieta é uma dieta quando você é muito tempo que ela vai te deixar com carência de nutrientes pela falta de disponibilidade de vegetais mesmo, né? Verduras, E legumes, frutas. fruta também, imagina, não pode nem comer uma manga. Eu vou sofrer, eu amo manga. O risco que você corre de fazer uma dieta dessa de longo prazo. Então, por isso que a gente não recomenda. Foi uma dieta que foi desenvolvida inicialmente para tratamento de epilepsia, tá? Porque aquela coisa, né, dentro da neurologia. E aí observou-se que também melhorava parâmetros. Então, tem gente que fala que depois que passa a fase de adaptação, se sente muito bem disposto, e pode se sentir sim. Só que existe né, o lado que a gente também tem que olhar, que é esse lado aí de carência, e também a questão dos telômeros, que quando os telômeros são nossos marcadores de longevidade, e quando você faz uma restrição muito significativa de carboidrato por muito tempo, os telômeros eles encurtam, então a gente também tem que olhar para esse lado. Eu uso a dieta cetogênica estrategicamente com um porquê. Emagrecimento acontece? Acontece, só que a gente tem que pensar que a dieta cetogênica, se você não souber conduzir, você vai aumentar a quantidade de calorias da tua dieta e você não emagrece, porque lembrando que a gordura é o nutriente mais calórico que a gente tem, né? E essa dieta ela é baseada em gordura, então facilmente você extrapola a quantidade de calorias que você precisa num dia e aí você não tem emagrecimento, né? Então tem que ser calculadíssima essa estratégia quando você pensa em emagrecimento, tá? É uma dieta que dá muita saciedade, porque a gordura promove saciedade. Então, as pessoas, quando fazem para emagrecer, elas sentem essa questão, porque você come pouco e fica saciada. Por quê? Porque é gordura. Então, acaba tendo esse ponto positivo quando é para o emagrecimento, né? Só que aí também tem que saber dosar para não abusar nas calorias da dieta. O outro detalhe disso que ele fala né, ter muito pouca fruta, ter quase nada de fruta, que é o que a gente está falando, só frutas vermelhas e tal, mas assim, ó, zero açúcar. E aí isso é muito desafiador. Nos dias de hoje, zero, zero, zero de açúcar, né? E nem açúcar das frutas, então nem o açúcar da manga, nem é bem restritiva Nem mesmo.
cenoura, nem o da beterraba, nem o da abóbora, entendeu? Das leguminosas, né? Dos cereais integrais, tudo que a gente gosta e é legal. Então, é uma dieta extremamente restritiva, né? Normalmente ela é usada para um fim terapêutico. Então, aí sim, a gente vai avaliar o custo-benefício, os riscos, né? E adotar isso como estilo de vida. Mas é uma dieta que, se você fica por muito tempo, é aquela dieta que você não tem viço na pele, é aquela dieta que o cabelo fica opaco, a pele fica opaca, o intestino prende porque não tem fibra, entendeu? E aí todas as consequências da desbiose do intestino também serão desenvolvidas no organismo de quem faz. Então, a gente sabe da importância do intestino, né? É Sim. uma dieta terapêutica. Mas é o que você falou, assim, é sobre quem tem distúrbios neurológicos, e é o que eu coloquei, assim, qualquer pessoa que recebe um diagnóstico de alguma doença que está no começo, alguma coisa, e qualquer pessoa que falar qualquer coisa, a pessoa vai fazer o que for para tentar É, se livrar daquela doença, daqueles, é, principalmente dos quatro exatamente. cavaleiros. E as doenças neurológicas, esse é um caminho para tratamento das doenças neurológicas, tem evidência científica de que funciona, tanto que ela foi desenvolvida para esquizofrenia, então, né? Eu acho que isso a gente levar em consideração. É isso. Certo, Sirlene? Está satisfeita com a resposta? Muito obrigada. Tá. Bom, vamos lá para a próxima pergunta, então. É da Ju. Eu gostaria de saber se tem alimentos que baixem o cortisol e me ajudem a dormir. Bom, vamos lá. Com relação ao cortisol, né? A questão do cortisol alto ou não, não é uma questão, não existe um alimento que determina que o cortisol vai subir, e muito menos um alimento que vai determinar ele baixar. É um conjunto de ajustes que a gente tem que fazer no nosso relógio biológico. Então, o cortisol, o ideal é que o pico dele fique no período da manhã, assim que a gente acorda, porque ele é um hormônio que vai te dar energia para você ficar alerta ao longo do dia. Depois das 4 da tarde, quando o sol começa a baixar, né? Esse cortisol ele começa a diminuir e começa a aumentar um outro hormônio, que é o hormônio melatonina, que é o hormônio indutor do sono. Né? Então, esse ciclo, ele é fisiológico e acontece em todos nós, seres humanos. Nós somos seres diurnos, né? Então, a gente tem que estar com cortisol aumentar durante o dia e baixo durante a noite. Por motivos de estilos de vida, pessoas, né, podem alterar esse eixo, né, e ter um cortisol mais aumentado no período noturno, que não deveria estar, e aí a pessoa tem problema de sono, irritabilidade, ansiedade e tudo mais. Então, assim, existe o que é mais legal, antes de falar em qualquer alimento, é que você tente regular o seu ciclo biológico. Aquela questão da gente cuidar do sono, de fazer a higiene do sono. Então, acordar de preferência de cedo, sempre no mesmo horário, e dormir cedo, de preferência, mais ou menos no mesmo horário. Então, se você conseguir fazer esse ajuste de acordar cedo, dormir cedo, é o ideal, né? Então, aquela questão da gente acordar, olhar para o céu e botar a tua retina em contato com a claridade da luz solar, ativa a produção do cortisol e o pico dele ali, que é por volta das 8 horas da manhã. Então, isso também é uma estratégia super legal da gente regular esse mecanismo aí do ciclo, que a gente chama de ciclo circadiano. E aí, alimentos, né? Então, o ideal é que você não coma alimentos estimulantes, né? Depois das 4 da tarde, como café, chá mate, chá preto, que são alimentos estimulantes que podem sim desequilibrar essa questão da melatonina, não deixando Chá teu corpo. verde também, né? Hã? Chá verde também. Chá verde, chá preto, o café, exatamente, o mate, tá? Então a gente vai evitar refrigerante, obviamente, né? A gente nunca fala disso aqui, mas refrigerante à base de cola, né?
E você pode priorizar aí, no final do dia para a noite, alimentos à base de triptofano, que faz um precursor de serotonina e auxilia esse cortisol a diminuir e aumentar a melatonina. Então, alimentos que têm triptofano são grão de bico, banana, que é bem legal, né? As castanhas também eu gosto bastante, né? Como castanha de... Desculpa, a semente de abóbora também tem bastante triptofano. Então, você pode aumentar a ingestão dos alimentos ricos em triptofano nesse momento. Então, não existe um alimento que vai baixar o teu cortisol. Não existe. Você pode tomar triptofano encapsulado que não vai baixar o teu cortisol se você não estiver fazendo toda essa regulação de sono que eu comentei até agora. Então, basicamente, é um estilo, né, de estratégias, de um estilo de vida que você vai ter que ajustar. Fontes de magnésio também, né, são importantes para também controlar essa questão do relaxamento, do sono, porque eu estou falando que o sono regula o cortisol, né? Então é legal também a gente priorizar as fontes de magnésio. Então, a semente de abóbora também é uma excelente fonte de magnésio, semente de girassol, também eu gosto bastante como uma boa fonte de magnésio, e também folhas verdes escuras também tem magnésio, né? Então, aveia também tem triptofano, eu gosto bastante de usar aveia, acabei esquecendo, e gergelim também tem. Então, basicamente isso. Então, o triptofano, o próprio magnésio, que são indutores aí do relaxamento, e alguns fitoquímicos, a gente pode usar também a fitoterapia, chazinhos, né, calmantes, relaxantes, chá de camomila, de erva doce, né, melissa também, que eu gosto bastante. Então, tomar esses chás, né, para você também poder controlar. O chá de mulungu também é um potente indutor, né, de sono. Então, a gente tem que ajustar o sono, dormir bem, para a gente conseguir também fazer toda esse ciclo, né, do ciclo circadiano, para a gente conseguir controlar o cortisol, tá? Então, E eu acho também que é importante a gente lembrar que pode ser parte de um estresse, né? com, É, a com Ju tem uma alimentação super saudável, ela vai todos os dias no ginásio treinar, ela tem 70 anos, mas ela é super ativa, ela é praticamente crudívora, então ela se alimenta super bem e pode ser emocional, né? agora tem que Grandes saber, chances são. ela dosou esse cortisol para saber se ele está alto? Porque a gente não fala, não tá, meu cortisol tá alto. Não, né? A gente tem que dosar o cortisol para saber se ele tá alto. E a melhor forma de dosar o cortisol é no cortisol salivar, é na saliva. Então a gente dosa esse cortisol 8 horas da manhã, que é o horário do pico. A gente vai pegar o cotonetezinho, o laboratório dá um kitzinho, aí a gente dosa ele 4 horas da tarde, que é a hora dele começar tá baixando, e aí a gente vai ver essa curva. E a gente dosa o cortisol 10 da noite, e aí depois a gente vai ver como que tá essa curva do teu cortisol, para falar que ele tá alto. O estresse, lá, a gente tem que levar em consideração que o nosso corpo ele é preparado para o estresse sem estar ficando com cortisol alto crônico, né? O organismo ele é preparado para o estresse, senão a gente não ia estar aqui hoje, o ser humano não ia estar aqui hoje, porque, né, a gente precisa, né, desse estresse e tal. Então, isso tem que ser de forma muito crônica, tem que ser um estresse de forma muito crônica, constante, para alterar esse eixo aí, tá? Então, às vezes, nem tá com o cortisol alto, às vezes só tá com um momento de estresse na vida mesmo, e aí melhorando o estilo de vida, que né, já tem um estilo de vida, já faz tudo certinho, né? Então, às vezes é fase mesmo. E às vezes um chazinho, né, à noite vai acalmar. Às Noite, vezes tá calor lá, mas pode fazer um chazinho, deixar ele gelando durante o dia, sim, chegar à noite, tomar um chazinho, né? exatamente.
Gente, Ou exato. mesmo nesse horário aí das 4 da tarde, 5 da tarde ali, que você vai bater um shake, alguma coisa, em vez de colocar água, coloca um chazinho de camomila, fazer o que a Rê trouxe aqui para nós já do suchá, que foi bem interessante. Exatamente. Exatamente. Na ceia, fazer, tipo, não fazer refeições muito pesadas à noite, né? Na ceia, usar, né? Usar a aveia, usar o magnésio. Então, a banana com aveia é uma excelente fonte de triptofano, né? Então, pode consumir isso daí um pouquinho antes de dormir, enfim, né? Então, pode auxiliar, mas levando em consideração que é um efeito pequeno se o estresse for bem significativo. Tá bom. Então, a Mari perguntou assim que ela gostaria de saber, na verdade, foi na última sexta-feira que a gente estava se encontrando, que a gente estava falando sobre os adoçantes, porque esse Hum, livro diz que o adoçante, esse aspartame, sucralose, tem o mesmo efeito do açúcar no corpo, desequilibra metabolicamente falando. Então, a gente quer saber sobre o stevia, líquida e em pó. Qual é a sua opinião sobre o stevia? Você gosta, né, do stevia? eu gosto do stevia, né? Porque é um adoçante natural. Então, para quando a gente quer fazer uma receita, né, sem a utilização do açúcar, eu gosto de usar o stevia, tanto líquido quanto o pó. Dependendo da receita, a gente usa o pó, dependendo da receita, o líquido. Só que a gente tem que levar em consideração que o stevia em pó, ele não é stevia puro. Normalmente, porque o stevia adoça muito, né? Então, a função do açúcar na receita também é dar volume, né? Na receita tem uma função aí. Então, se você for usar só o stevia pó, ele não dá essa mesma função na receita, então a gente não consegue substituir, tem que ter as manhas para fazer isso, né? Então, normalmente o stevia ele vem junto com outro tipo de adoçante com poliol, que é o xilitol ou Em como chama? pó. O em pó, o xilitol, o maltitol, o eritritol, né? Normalmente vem junto com o eritritol ou xilitol. Então, ele normalmente não tá puro quando ele é pó. A não ser aquele stevia andina que a gente compra um potinho desse tamanho aqui, que é esse que eu uso, que eu gosto nas minhas receitas, porque ele não tem um retrogosto amargo, porque a stevia ela tem um retrogosto amargo. Então, se for um adoçante comum, um adoçante que a pessoa que é puro, stevia puro, eu tô falando, ele vai dar um retrogosto. Aí existem as tecnologias de extração, né, dessa stevia que deixam esses adoçantes de forma que não tenha tanto retrogosto amargo, né? Então, eu gosto, eu uso, não é todo diariamente, constantemente, é para receitas que eu quero doce e não quero colocar açúcar. Isso, Então, eu gosto. exatamente aqui, que a próxima pergunta é essa, né? Qual é o melhor adoçante para cozinhar? Então, seria o stevia também sua recomendação. Então, para cozinhar, a gente tem o stevia, a gente pode também usar para cozinhar o xilitol e o eritritol. Só que a gente tem que levar em consideração que esses adoçantes, se forem usados com muita frequência, eles podem dar disbiose intestinal. E aí, você ter desconforto no intestino, alterando toda a tua microbiota intestinal. Então, xilitol, eritritol, maltitol, tem poliol, né? Tudo que termina com ol, tem poliol, que vai dar distensão, né? Formação de gases, e não são opções interessantes para a gente estar utilizando de rotina, tá? Então, eu gosto muito de usar a fibra da maçã, né, que traz um dulçor, não é igual ao açúcar, traz um dulçor, mas que não traz aí a frutose, não traz o amido, não traz, né, o carboidrato do açúcar. Eu gosto de usar bastante a estévia e a fibra da maçã, que eu acho que passei para vocês aquele dia, né, Drica? O nome Uhum. do Passou, Suivi. Eu até passei para é, você. o então eu gosto de usar Muito esse. interessante aquele açúcar Suivi, na verdade, porque a moça já foi até naquele negócio lá do Shark Tank, Shark. Ela Ela foi lá levando o projeto dela e ganhou. Eles ela, investiram no ela projeto dela. desenvolveu um produto sem a frutose, vindo da maçã com poder de doçura que é a fibra, né? Então, a tecnologia que ela desenvolveu, maravilhosa.
e não altera a glicemia, não tem índice glicêmico, nada, né? Então, existem estudos que falam que o uso de adoçante a longo prazo, ele altera a glicemia. É o Uhum. contrário do que a gente quer, ele faz o que a gente não quer, É né? isso que o livro estava falando, exatamente isso que o livro Ele estava falando. gera resistência à insulina. Então, o livro fala isso, entendeu? Então, a gente não pode ficar achando que substituir açúcar por adoçante é a coisa mais linda do mundo, porque não é. Adoçante, gente, ele é para quem tem diabetes, ponto, né? Quem tem diabetes que não pode comer açúcar, né? O adoçante é legal. Para quem E não ainda assim tentar diminuir o máximo, né? Tentar manter ali, diminui, porque numa né? dieta planejada a gente pode até colocar um açúcar para o diabetes, se a gente for planejada para pôr, mas não é legal. Mas é muito mais interessante você usar açúcar moderadamente, né? Porque do que adoçante. Porque o açúcar, o teu corpo, ele metaboliza, é glicose, é energia, né? O que não é legal, você se entupir de açúcar, comer açúcar todo dia, adoçar tudo, né? Tudo com muito açúcar e se entupir de açúcar. Não. Agora, se você usa com parcimônia, se você usa pouco, o teu corpo metaboliza isso, vai virar açúcar, vai virar glicose no sangue, né? E é energia. Então, é muito mais interessante usarmos açúcar com moderação do que a gente se entupir de adoçante. É, eu sou desse ponto de vista. Aí a gente, né? Eu gosto assim, né? Na minha prática, particularmente, eu deixo para consumir doce numa ocasião que vale a pena, que eu fui, que tem um doce gostoso, que eu quero comer, uma sobremesa que eu fiz no meu fim de semana, que eu fiz com açúcar e eu como, né? Mas isso não faz parte da minha rotina. Então, isso, para quem não tem diabetes, né? Isso é completamente possível de ser feito, tá? Perfeito. Rê, Eu achei, eu só queria comentar sobre o açúcar de maçã, né, que você postou. Eu abri. Ele é um pó muito branquinho, né? Parece um açúcar refinado. Pelo menos foi o que eu vi lá na imagem, né? No vídeo. É, E aí eu fiquei meio preocupado, assim, né? Como é que, será que não é muito processado esse negócio para ficar daquele jeito tão branquinho, tão refinado? Mas então, também foi só curiosidade, não sei. é processado porque tem que ser uma extração. Só que eu acredito que é um produto limpo. Eu até nem sei como que é feita essa extração, porque aí a gente tem que ver como que é feita essa extração. Só que como é um produto feito por nutricionista, eu dou crédito para ser um produto bom, né? Eu dou o crédito, mas eu não sei te dizer isso daí também. Existe um outro adoçante que eu acabei esquecendo de falar, que é o monk fruit. Não sei se vocês conhecem, você conhece, Drica? não. Monk fruit, ele é fruta dos monges, né? Traduzindo, ele também é de uma planta e tem um poder de dulçor incrível, não altera a glicose, não tem poliol, é maravilhoso, é super legal. É caro, existe para vender, só você digitar monk fruit, tem gota, tem pó para preparo de receitas, é super legal, é uma alternativa também para a gente usar no Beleza, vamos pesquisar. pesquisa. Tá. Agora é o seguinte, tem uma outra saudabilidade aqui, a Cláudia, que ela tem um caso de SAF. Sabe o que é isso? Uma particularidade de SAF. E ela me falou assim, que ela estava me perguntando o que ela poderia colocar no suco verde, porque a, a couve tem vitamina K e ela não pode consumir. Então, ela quer saber como é que faz para administrar isso. Agora, eu quero saber também, eu fiquei curiosa para saber, é muita vitamina K que tem na folha de couve, que ela não pode comer duas folhas de couve por dia no suco verde? Ó, é assim, Drica, essa síndrome, ela é uma síndrome que caracteriza que a pessoa ela tem problemas, ela hipercoagula.
Então, ela costuma fazer trombos, né? Então, o sangue coagula demais, então corre-se o risco de fazer trombos, desenvolver trombose, né? Então, é onde mora o risco aí de quem tem essa síndrome. Quem tem essa síndrome, ela toma remédio para afinar o sangue, né? Para não formar os trombos, né? Com essa questão da coagulação. A vitamina K, ela é uma vitamina que ela é anticoagulante, né? Então, se você está tomando um remédio que é para afinar o teu sangue, para diminuir a tua coagulação, e a vitamina K faz isso, se ela consome alimentos ricos em vitamina K, ela altera a ação da medicação. Então, tipo assim, super potencializa a medicação. O sangue fica muito fino, aí ela pode ter hemorragia, e isso é muito sério. Então, assim, não é assim, normalmente a medicação, ela é ajustada dentro da rotina da paciente. Então, quando a pessoa descobre que tem essa síndrome, vai dando a medicação anticoagulante, e aí depois é um acompanhamento que tem que fazer no médico, e vai vendo, tá tudo bem, não tá, como é que tá, vai se acompanhando até chegar numa dosagem de medicação, tá? Que esteja tudo bem com a paciente. Se essa paciente, por acaso, ela consome uma quantidade de alimento que tem muita vitamina K, de repente, ou num dia, ou numa refeição, ela vai alterar a ação e aí ela pode ter uma hemorragia. E isso é rápido, né? Isso é rápido. Não é assim, vai demorar para ter ação. Não, é rápido, porque o organismo é muito rápido. Então, a gente tem que se preocupar com os alimentos que têm vitamina K. E a couve é um deles, né? A couve tem, sim, vitamina K bastante. Os alimentos verdes escuros, couve, salsinha, espinafre, tem bastante vitamina K. Então, a questão do suco verde, né? Que ela... Isso, então o que 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 ela- ela pode colocar no suco verde? Então, Então, pode colocar se couve, pode ela já colocar salsinha. toma Salsão suco, pode? então, ela vai ter que tomar cuidado com a salsinha. Se ela já... Salsão também? Hã? Salsão também? Não, salsão não. Tá. Se ela já toma, o suco verde, provavelmente o remédio dela já está ajustado para essa Não, quantidade. ela não tomava o suco verde. Ah, ela não Ela tomava. entrou agora no sol da vida. Então, eu sugiro que ela faça o suco verde com meia folha de couve e Tá. ela faça o branqueamento dessa folha. Por quê? Porque o cozimento dos alimentos que tem vitamina K diminui um pouco a vitamina K fica na água, tá? Então, ela faz o branqueamento e faz o suco verde com meia folha de couve. É uma quantidade ok. E aí, o ideal é intercalar esse suco, né? Não fazer todos os dias o suco verde, né? Fazer esse suco intercalado, não usar a couve diariamente. E também tomar cuidado com a salsinha e com o hortelã, porque é verde, é folha verde, tem vitamina K. Então, o ideal para ela não necessariamente não seria um suco verde, pode ser um suco funcional, né? Que ela pode fazer com a maçã, com gengibre, com a água de coco, né? E não necessariamente ele precisa ser verde, né? Ela pode aí, Ela pode usar as folhas do. Se o salsão é bom, ela pode usar as folhas do salsão, o ela talo do salsão. calção, porque a folha. Pepino, Bom, oi? Oi? pepino seria bom também. E eu tenho até aqui, quando eu vi essa pergunta, eu fui pesquisar de cabeça, eu não sei a quantidade de vitamina K dos alimentos, né? Assim, especificamente, quer ver, ó, para quem tem essa síndrome, porque essa síndrome ela não é comum, tá? Então não é coisa que a gente lida no dia a dia, né? Então, assim, qual é a quantidade de vitamina K, né? Que tem a recomendação diária, né? De todos os nutrientes. De vitamina K,
é de 90 a 120 microgramas por dia, tá? Vitamina K de 90 a 120 microgramas por dia é a recomendação diária. Então, não é porque ela tem essa síndrome que ela não tenha que ingerir vitamina K. Pelo contrário, é uma vitamina essencial, tá? O que é considerado o excesso no caso dela? Ultrapassar de 250 a 300 microgramas em uma refeição no dia, tá? Então, se ela ultrapassar isso, aí ela vai ter problemas. E se ela fizer isso repetidamente, ela vai ter problema. Então, por isso que a gente vai se preocupar aí com a questão dos concentrados, dos sucos e tal, que vai bastante folha verde, né? Então, ó, para você ter uma noção, baixo em vitamina K, um suco feito com uma maçã, meio pepino, e alface. Ela pode usar a alface como folha verde, que a alface, aquela alface mais clarinha, ela não tem tanta vitamina K. E a alface, a gente sabe, se ela colocar o talo também, ela vai ter até um efeito calmante, né? Então, seria uma alternativa legal para ela. Alô? Oi, Vivo. Tá me vendo? Poderia ser uma alternativa para usar o suco verde. Agora, isso aí, ela vai ter aproximadamente de 5 a 15 microgramas de vitamina K. Moderada em vitamina K. Se ela usar brócoli e se ela usar kiwi no suco. Aí ela vai ter de 30 a 60 microgramas de vitamina K. Agora, se ela utiliza uma xícara de couve crua, uma xícara de couve, aqui na minha pesquisa, deu uma xícara. Uma xícara de couve vai dar o quê? Uma folha, umas 2 folhas, né, Drica? De couve picada? Dá umas 4. Umas 4? Uma xícara? Aí ela vai estar consumindo aproximadamente 150 a 200 microgramas de, Tá, de... considerando que no suco verde a gente usa metade disso, 2 folhas. Daí ela vai consumir 100. Vai estar ali na metade do que ela pode no dia. Exatamente. Tá? Tá. Então, levando em consideração as coisas que ela come ao longo do dia também, né? Então, uma coisa dela fazer segura é ela usar meia folha de couve e branquear essa couve. Pode usar um pouco de brócolis também, um pepino, como sugeriu a Sirlene, né? O brócolis, eu acho até ela não é bom ela colocar, não, Não? porque ele tem uma quantidade significativa. Tá. Eu acho que ela é bom ela colocar só meia folha e ela pode colocar, se ela quiser um verde, ela pode colocar alface. Espinafre, nem pensar. E lembrando, apesar que a gente está falando de suco, né? Mas a vitamina K, ela é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, ela potencializa a absorção com gordura. Então, não colocar nenhuma semente, não colocar nenhuma nuts aí nesse suco, porque tem gente às vezes que bate com gel de linhaça e bate a linhaça junto, a linhaça tem gordura, então não é interessante fazer com chia nem com linhaça, esse suco, tá? Então, Tá. a gente não orienta. Então, é basicamente. Complicado. Então é melhor evitar o suco verde, você, na verdade, Cláudia, porque eu tô achando muito, vai ser muito difícil tu administrar isso aí. Então deixa o suco verde para um próximo momento, vai introduzindo E outras ela pode receitas. Drica, o suco, ela pode fazer sucos funcionais, né? Ela pode fazer suco de frutas vermelhas, com beterraba, né? Frutas vermelhas, fica sensacional. Ela pode fazer suco beta-caroteno com cenoura, com mamão, né? Fazer suchás, que eu acho que fica super legal. Então, o suco é uma forma de você colocar para dentro compostos bioativos de forma fácil, de fácil absorção, né? O suco ele pode ser variado também, né? Não necessariamente só o suco verde. Então, ela pode usar de outros sucos, né? Desenvolver outros tipos de suco que exclui aí a folha verde escura. Perfeito, amor, obrigada. Tá Bom, bom? vamos lá. Mais uma pergunta. Temos aqui da Roberta. Ouvi dizer que aquele cafezinho após o almoço que eu amo prejudica a absorção de ferro, é verdade?
Sim, é verdade. Prejudica a absorção do ferro vegetal, né? Então a gente tem que fazer um combinado de consumir vitamina C para a gente melhorar a absorção do ferro vegetal que a gente come. E se você toma café em seguida, logo em seguida da refeição, você vai estar consumindo o ácido clorogênico e vai estar consumindo os taninos, né? Que tem no café e que diminui a absorção de ferro. Então, junto com a refeição, na mesma refeição ou em seguida, né? Que vai juntar tudo ali no estômago na mesma hora, a gente não indica, porque de fato compromete bastante a absorção do ferro. Então, se você tem hábito de fazer isso uma vez ou outra, isso não vai te causar problema nenhum. Ah, eu fui almoçar fora, tomei um cafezinho, é diferente. Agora, diariamente, como rotina, isso vai te comprometer na absorção do ferro. Então, não recomendo, porque tem essa ação sim. Beleza. Mais uma pergunta. Drica, eu gostaria de saber sobre os alimentos que ajudam a regeneração da pele. Digo com relação ao processo de envelhecimento do corpo. Eu sei que existem alimentos que favorecem o envelhecimento mais rápido. Sendo vegana, eu já escutei que quem é envelhece mais rápido, mas acredito que seja um mito. Então, vamos lá. Mais uma vez, não existe um alimento milagroso. Existe um conjunto, né? Ela perguntou se existe um alimento que previne o envelhecimento da pele. Que É isso, ajuda a regeneração da pele. a regeneração. Então, assim, não existe um alimento, existe uma categoria de alimentos que você vai investir na tua rotina, que são os alimentos que têm os antioxidantes, né? Então, aí a gente vai entrar numa gama de alimentos, né? Vários. Então, vamos lá, os antioxidantes mais potentes que a gente tem aí nos alimentos são os antioxidantes das frutas vermelhas, né? Então, aí a gente pode falar todas as berries, todas as frutas vermelhas. A cúrcuma também é um potente antioxidante, né? A gente tem também os compostos bioativos que são também antioxidantes, como, por exemplo, o licopeno, né? Que aí está presente no tomate, na melancia, na goiaba. Todos os alimentos fontes de vitamina C, que a vitamina C é um poderosíssimo antioxidante, então as frutas, né, as frutas cítricas, alguns vegetais como o pimentão também tem bastante vitamina C, brócolis tem também muita vitamina C, goiaba também tem muita vitamina C, né? Então, tudo que tem muita vitamina C, tudo as frutas vermelhas, tudo que tem licopeno, tudo que é amarelo alaranjado também tem bastante, os carotenos, né? Os carotenoides também são antioxidantes. Então, em suma, né? Não tem um alimento que regenera, tem alimentos do reino vegetal, tudo que for muito colorido, legume, verdura, fruta, você deve comer em abundância na tua rotina, né? E variar as cores desses vegetais. Então, comer com bastante cor no prato, você vai estar garantindo esses compostos na tua alimentação. Agora, mais legal do que falar qual é o alimento que vai regenerar, é falar o alimento que vai potencializar essa pele ficar feia, né? Que são os alimentos que fazem a glicação na célula, que são os alimentos é, industrializados, excesso de alimento industrializado, excesso de gordura saturada. Né? Então, alimento rico em gordura saturada, alimentação rica em industrializados, alimentação rica em refinados, açúcar, as farinhas brancas, é um estilo de alimentação que vai envelhecer, né? Isso daí a gente já sabe. Então, o mais legal é você evitar tudo isso e, em cima disso, priorizar uma dieta baseada em vegetais e bem colorida. Isso daí é o que ajuda você ter a pele com viço, porque a nutrição da pele ela vem de dentro para fora, né? Então é a nutrição de dentro para fora.
Passar pelo processo de envelhecimento, todo mundo vai passar. Não adianta você tomar colágeno, né? E achar que a tua pele vai ficar durinha e vai. Então, a mulher, o homem também, né? Não só a mulher, a gente vai envelhecendo, a gente envelhece a partir do momento que a gente nasce, né? Mas a partir aí dos 30 anos, com a queda hormonal, a nossa produção de colágeno já não é mais a mesma. 40 anos, ela piora um pouquinho mais, 50 anos piora mais. Então, a textura da pele não é a mesma, né? O viço da pele, a hidratação é diferente. Então, agora, os teus hábitos vão modular como que você chega, né, com essa nutrição nessa fase da vida. Se você tem uma nutrição que te fornece tudo o que você precisa, né, você vai estar bem nutrido, a tua pele, ela vai falar por você, o teu cabelo vai falar por você. Então a nutrição ela começa de dentro para fora e não é com um único alimento, é com um estilo de dieta que você leva para a tua vida que você vai fazer isso daí acontecer. O que que tem que ver esse negócio aí que o povo, que ela falou? Oi, Rê. Ixi, a Rê caiu. Bom, caiu. Deixa eu avisar ela que ela caiu. Caiu a rede? Caiu. Ah, Daqui a pouco ela volta. Bom, o que que tem a ver esse povo falar esse negócio aí, né? Que envelhece mais rápido. Agora, aproveitando aqui enquanto a Rê volta, eu quero falar aqui um detalhe, né, sobre esse negócio da pele. Esse livro aqui, Comer para Não Envelhecer, fala que a pele é o maior órgão do corpo humano, né? E que acontece muita penetração de bactérias através da pele, porque a pele vai ficando porosa com o passar do tempo, a gente vê, né? Nossa pele vai mudando de textura. E aí, para gente, que a gente deve sempre manter a pele hidratada com vaselina, né? Que a melhor forma de hidratar é com vaselina. E realmente, assim, eu comecei a passar vaselina nas minhas pernas, nas minhas mãos, e sinto muita diferença, assim, de estar sempre lisinho, sempre hidratadinho, muito bom mesmo. Ué, que estranho, ela não. Deve ter acabado a bateria por lá, viu? Bom, então eu acho que vamos ter que encerrar esse assunto por aqui. Vai faltar mais algumas perguntas, mas tudo bem, não tem problema. A gente fala na semana que vem sobre o restante das perguntas, né, Silene? Já tem mais de uma hora que nós estamos aqui falando. Então, só isso nós mesmo. duas aqui agora. Já tem mais de uma hora, né? Eu acho que tá bom também. Deixa É, para a próxima, né? semana que vem a gente fala mais sobre as outras perguntas, então. Certo? Que a outra pergunta, na verdade, era minha. Ah, então pode esperar. Pode esperar até semana que vem. Às vezes as perguntas da Santa Avenida foram todas respondidas. Tá bom. Então, obrigada, Tá, querida. Beijo. Boa tchau. noite. Beijo, boa noite. Tchau.